Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Esta é a sexta parte da série A Lei e a Graça. Nesta oportunidade estaremos falando dos mandamentos dos homens. No vídeo anterior nós falamos dos mandamentos da lei. Nessa oportunidade estaremos falando dos mandamentos dos homens. Se você gosta desse conteúdo, ao final não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Antes de iniciar o assunto, eu queria agradecer a você que se inscreveu no canal e está acompanhando o nosso trabalho, né? Também agradecer todos os comentários, né? A sua participação é muito bem-vinda e necessária para que esse trabalho venha a crescer. Então fica aqui meus agradecimentos a você que tem apoiado esse trabalho. Nós começaremos a partir dos evangelhos, né? Nós vamos falar um pouco como que se desenvolvia esse fenômeno no Novo Testamento, né? Nos evangelhos ali, no período em que começa o Novo Testamento, né? Também vamos falar um pouco no decorrer da história, né? Como se desenvolveu esse fenômeno na história e no contexto sociocultural, né? Como que se dá isso também na prática no contexto sociocultural, né? Primeiro, o que é que nós temos que pensar? O que caracteriza propriamente os mandamentos de homens, né? O que é que nós entendemos por mandamentos de homens? São todas aquelas doutrinas, né? Aqueles mandamentos que não provêm do ensino bíblico, né? Ou seja, tudo aquilo que vai além do que Deus ensinou, né? Ou fica aquém, né? Que não provém do ensino bíblico, são mandamentos que nós consideramos como mandamentos de homens, né? São mandamentos que não têm fundamentação bíblica, né? São produto da ciência humana, né? Sabedoria humana. E qual que é a utilidade dos mandamentos dos homens, das tradições humanas, né? Qual que é a utilidade, né? Primeiro nós temos que pensar o seguinte também, qual que é a origem desse fenômeno, né? Esse fenômeno é típico de quem de quem busca poder, né? E de quem quer se perpetuar no poder, né? Geralmente pessoas assim se utilizam desse instrumento, né? E nós vamos ver o que? No decorrer da história das civilizações, até mesmo antes de Cristo, né? Pessoas, homens, se utilizando das religiões, né? Para controlar as pessoas, né? Então, nós vamos ver isso aí no decorrer da história, né? Ou seja, as pessoas usam a religião tal, de um Deus tal, né? Que se você não fizer tal coisa, esse Deus vai te punir de tal forma, né? Nós vamos ver isso na história, né? Então, isso aí é típico de quem busca poder, né? E é utilizado como instrumento de controle, né? Para controlar as pessoas, né? Nós vamos ver isso aí no decorrer da história, não só no cristianismo, né, judaísmo, mas também em outras religiões, né? Pessoas se aproveitando de uma religião para controlar as pessoas, né? E aí no Novo Testamento, como nós identificamos isso aí claramente, né? Nós vamos ver aqui que no movimento da circuncisão, né, existia uma maioria de hebreus, né? O movimento da circuncisão vem dos hebreus. A maioria que não creu, né, passou a perseguir o evangelho, né? E essa maioria, né, tinha um grupo elitizado, né? Tinha uma elite, que eram os escribas, os fariseus, os sacerdotes. Eles eram a elite, né, do povo hebreu nessa época, né? Era a elite do movimento da circuncisão, né? E eles eram a liderança religiosa ali. E, na prática, a liderança também política, né? Porque o que é que você tinha ali no Novo Testamento, no período dos evangelhos, né? Você tinha ali um governador romano, né? Porém que não se intervia tanto em questões sociais e religiosas, né? Era mais a questão administrativa e militar, né? E aí, o que acontece? Por haver um vácuo de poder em Israel, por conta de não haver ali um rei da linhagem de Davi, quem se ocupava da parte política também eram os sacerdotes e os escribas, né?
Então, os escribas e os fariseus, além de ser uma autoridade religiosa, também eram uma autoridade política, porque se aproveitando da religião e da tradição, eles controlavam ali as pessoas politicamente também, né? A parte religiosa e a parte política, né? E nós vamos ver aqui, ler uma passagem que está lá em Marcos, no capítulo 7, para ver como como eles se comportavam, né? Marcos capítulo 7 e o verso 1. Ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Estava repreendendo os discípulos porque eles estavam comendo sem lavar as mãos antes, né? Os fariseus. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não lavar as mãos, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas, né? Então, nós vemos aqui o quê? Várias prescrições que não vinham da lei de Moisés, né? Mas que os fariseus, os escribas, os sacerdotes impunham ao povo para que também eles guardassem, né? Por tradição, por mandamento deles, né? E aí nós vejamos o seguinte, que isso botava o povo numa condição muito complicada, porque a lei já tinha 613 preceitos, pelo menos, né? E aí o povo ainda, além desses preceitos, ainda era sobrecarregado, um sobrepeso com a tradição dos fariseus, né? E aí o que acontece? Nós vamos entender o quê? Que muitas dessas leis, dessa tradição, desses mandamentos de homens que os fariseus recomendavam, eles usavam como estratégia de controle, né? Para se manter ali como uma elite politizada, né? Uma aristocracia, né? O que é que acontecia ali? Qual que era o cenário ali? Se tinha ali uma minoria aristocrática, né, que eram os sacerdotes, os escribas, os fariseus, né, financeiramente bem, né, e uma maioria dos hebreus ali na pobreza, na miséria, enferma e na miséria, né, e a economia naquela época, né, tinha o comércio, né, tinha que sustentava o Estado também, no caso do Estado romano, eram os impostos, né? Mas aí tinha o sustento do clero sacerdotal, que girava em torno do tesouro do templo, né? E aí muitos desses mandamentos que os fariseus prescreviam envolvia a situação econômica do templo, que era favorável a quem? A eles mesmos, né? Que eles mesmos que administravam o tesouro do templo, né? Vamos ver aqui, né, o que diz o texto a seguir. Depois perguntaram os fariseus e escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos dos homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizias: bem validais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe, que morra de morte, né? Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, é oferta ao Senhor,
né? Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E aqui nós identificamos o quê? Dois problemas, né? O primeiro problema é o quê? Que pela tradição, né? Os fariseus davam mais importância à tradição deles do que o que propriamente a lei dizia, né? Do que propriamente o mandamento de Deus dizia, né? Então eles invalidavam o mandamento de Deus, trocavam o mandamento de Deus pela tradição. A tradição para eles era mais importante. E aí qual era o outro aspecto? Nós vimos o quê? Que era muito interessante para eles, os fariseus preferiam, né, que ali as pessoas deixassem de honrar o pai e a mãe e levassem toda a sua renda para o templo. Isso era mais interessante para os fariseus, né? Porque eles mesmos administravam o tesouro do templo, né? Então, automaticamente o ouro que entrasse, a prata que entrasse no templo ia voltar em benefício para eles, né? Muito provavelmente por isso que eles eram dizimistas fiéis, né? Eles não deixavam de dizimar. Por quê? O dízimo era também para a administração do templo, né? Quem se beneficiava do dízimo? Os sacerdotes, né? Por isso que era interessante para eles, né? Então, nós vemos aqui na prática mandamentos e tradições dos homens usados para controlar as pessoas, né? Isso aqui é como se desenvolvia ali no período da pregação do Senhor Jesus durante os evangelhos, né? Como se funcionava ali o mandamento dos homens, né? E aí nós vemos o quê? Qual que era a utilidade, né? Que era um instrumento de controle, e é típico de pessoas que buscam o poder e buscam se manter no poder, né? Para se manter no poder, eles precisam controlar as pessoas, né? Controlar a vida das pessoas, vida financeira, vida espiritual, a vida econômica, né? A vida pessoal, a vida emocional, em tudo isso aí interfere, né? E as consequências disso aí, né? Uma das consequências era o desvio da verdade, né? Deixavam de praticar o que a Bíblia ensina, o que as Escrituras ensinam, para praticar a tradição dos homens, né? E a segunda consequência aqui que nós podemos ver também é o quê? É o aprisionamento do pensamento, né? Quando há uma superposição aí dos mandamentos dos homens, automaticamente perde-se a liberdade de pensamento. As pessoas nessa época que não tinham liberdade de se expressar, né? O que ocorria? Nós vamos ver ali quando começa a pregação do Evangelho, né? Aqueles que crescem em Jesus, automaticamente ele era expulso da sinagoga, né? Ele era excluído ali do grupo dos hebreus, do movimento da circuncisão. Então, se numa sinagoga um judeu cresce no Evangelho e começasse a seguir o Senhor Jesus, ele ali automaticamente passava a ser perseguido, né? Não tinha liberdade de expressão, não podia expressar. Se você pensasse qualquer coisa que fosse ali contrária à doutrina dos fariseus, né, à tradição dos antigos, né, alguma coisa que fosse contrária àquilo que eles impunham, você ali já era excluído, você estava fora, né? Vamos lá, na história da igreja, como se desenvolve ali essa questão dos mandamentos dos homens logo após a pregação do Novo Testamento, né? No segundo século, por exemplo, né? Nós vamos ver o seguinte, né? Nós vamos partir do segundo século, né? E vamos ali até o quarto século, né? Por exemplo, né? Nós vamos ver que a partir do segundo século, os pais da igreja, né? Os primeiros bispos, eles começam a escrever muito, né? Eles escrevem muito, eles escrevem tratados, né? Livros, né? E tudo mais. E aí nós vamos ver o quê? Como que nós olhamos para os pais da igreja? Nós olhamos como homens que, via de regra, eram fiéis, né? Que se esforçaram ao máximo para pastorear as ovelhas do rebanho de Deus, né? Porém, eram homens, né? Sujeitos a falhas, né? E assim como eles acertaram muitas coisas, também erraram, né? E
nós chegamos ao quarto, quinto século, nós vemos ali o início da formação do que nós conhecemos hoje como Igreja Ortodoxa grega e Catolicismo romano, né? E nós vamos ver o quê? Que a base dessas duas crenças, né, da ortodoxia grega e do catolicismo romano, né, a base dessas igrejas aí, dessas duas denominações, elas são o conjunto de quê? Ela é o conjunto daqueles erros dos pais da igreja, né, dos pais da igreja, dos primeiros bispos, juntando-se a cultura grega e romana, né? Então é mandamento de homem puro, né? Não tem nada de evangelho nessas duas denominações, né? Nós vamos ver que ali os dias de comemorações festivas, né? O sistema administrativo, né? Dessas denominações é puramente grego e romano, está inserido dentro de uma cultura grega e romana, né? A política, a religião, né? As doutrinas, né? São baseados em rudimentos humanos, né? Com o passar do tempo, né? Essas duas denominações, né? O povo, a Igreja ortodoxa grega, né? Ortodoxa grega e o catolicismo romano, elas se apoderaram do nome de Cristo e do Evangelho, né? Usaram o nome de Jesus como uma referência para eles, porém a religião deles é baseada no quê? Numa cultura grega, romana, né? E inspirada em muitos erros teológicos, tanto dos pais dos bispos das igrejas, né? Inspirada em erros que eles cometeram, como também em documentos espúrios de falsos cristãos, né? De falsos doutores, de falsos mestres, né? Então essa é a composição dessas duas denominações, né? E aí, nos nossos dias, nós vemos o quê? Nos nossos dias nós temos aí saindo da Idade Média, chegando até a Idade Moderna, nós temos que o surgimento, né? Com a sistematização do estudo teológico, nós temos o quê? O surgimento de escolas de pensamento, né? O que são essas escolas de pensamento? Elas determinam preconceitos sobre doutrinas bíblicas, né? Então, o que uma determinada escola de pensamento determina acerca de uma determinada doutrina é aquilo que vale, aquilo que é a ortodoxia, aquilo que é a verdade, né? Se você levantar algum argumento bíblico contrário, né, você está fora, né? O que vale é o que está dizendo ali a escola de pensamento, né? As escolas de pensamento hoje, né, são tem mais voz mais ativa nas igrejas protestantes, né, que debatem mais sobre essas questões aí de doutrinas sistematizadas, né? Hoje esses mandamentos de homens, né, se manifestam também nesse estilo de ensino, né? O ensino sistematizado, né, baseado em escola de pensamentos que tem os seus conceitos pré-determinados sobre várias doutrinas bíblicas, né? Então nós falamos aqui das consequências, né? Consequências aí, o aprisionamento do pensamento, você perde a liberdade de pensar, né? Quando há uma ditadura, né, por parte de tradição e de mandamentos de homens, né? Nós vamos ver que isso é muito usado por pessoas que querem se perpetuar no poder, né? Usam a religião para se manter no poder, né? Usam a tradição para se manter no poder, usam como para aumentar o seu poder, a sua influência, né? Nós vamos ver que isso provoca um desvio da verdade, né? No contexto sociocultural, nós vamos agora nós abordamos aqui no Novo Testamento, né? No período dos Evangelhos, um pouco sobre as duas denominações no decorrer da história da igreja. E aí no contexto sociocultural, né? Nós vamos ver o quê?
que, religião à parte, esse também é um mecanismo usado, né, para controlar a vida pessoal das pessoas, né? Nós vamos ver no nosso calendário hoje, por exemplo, no Brasil nós temos dias além das festas religiosas, né, que é Páscoa, Natal, né, ainda tem o Dia dos Namorados, o Dia dos Pais, né, o Dia das Mães, né? E todas essas datas comemorativas são instrumentos de controle, né? Ou seja, isso aí são instrumentos usados para controlar o seu comportamento, como você tem que, eles usam isso para ditar como você deve gastar o seu dinheiro, como você deve ocupar o seu tempo, né? Como você deve se relacionar emocionalmente, né? Sentimentalmente com a sua família, né? E isso aí é o que o apóstolo Paulo vai chamar de rudimentos do mundo, né? O apóstolo Paulo vai chamar isso aí de rudimentos do mundo, né? Que tem aparência, né, de ser bom, tem aparência de piedade, mas que na prática as consequências não são boas, né? Nós vamos ver aí um caso de pessoas que mandam um presente para a mãe, liga para a mãe no dia das mães e passa o resto do ano inteiro sem estar nem aí, nem para a mãe nem para o pai, né? Então, nós crentes em Jesus não estamos nem debaixo dos rudimentos da lei, da antiga aliança, dos mandamentos dos homens, nem dos rudimentos do mundo, né? Nós recebemos liberdade para pensar, liberdade para servir a Deus, né? E para sermos livres de todos esses rudimentos aí. Agora nós vamos abordar, né? Vamos encerrar o assunto aqui, lá na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos, né? Vamos tratar mais um pouco do assunto lá e já iremos finalizar. Colossenses, a partir do capítulo 2, no capítulo 2, a partir do verso 8, que diz assim: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, né? Escravizar a pessoa, né? Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, né? Se ocupar, né, de tudo aquilo que que está além da doutrina bíblica, né, que vai além do evangelho, se ocupar de coisas que não dizem respeito ao evangelho, né, que não foram regras que Cristo determinou para que nós andássemos nelas. Segundo rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, né? Nós fomos despojados dos nossos pecados pela circuncisão de Cristo, né? E aí nós vamos lembrar aqui do quê? Que o movimento da circuncisão, nessa época aqui, eles queriam que a pessoa fosse circuncidada ali, né? Fizesse a cerimônia da circuncisão e passasse a guardar também a antiga aliança junto com Cristo, né? Mas aí nós vemos hoje que esse movimento ele ainda existe, né? É atual nos dias de hoje, né? É comum você ver isso daí, né? Tanto por parte de judeus como de gentios, né? Porém, hoje não é comum que eles queiram circuncidar a pessoa na carne, mas circuncidar aquilo na mente, né? Roubar, escravizar você aqui no pensamento, roubar você no campo das ideias, né? Ganhar você no campo das ideias, né? Afastar o crente do evangelho, né? Pela filosofia, né? Pelos rudimentos dos homens, pelos rudimentos do mundo, né?
e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado, né? Verso 12. Segundo sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, né? Havendo riscado a célula que era contrária nas suas ordenanças, né? Essa célula aqui é o que? A antiga aliança. Ele riscou, né? A qual de alguma maneira nos era contrária e a tirou do meio de nós, cravando-la na cruz. Ou seja, depois da cruz vem a graça. Não tem mais antiga aliança. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer, né? Ou seja, ninguém ponha mandamentos alimentícios sobre nós, né? Ou pelo beber, né? Não beba isso, não toque naquilo. Ou por causa dos dias de festa, né? Festa da Páscoa, Natal, Réveillon, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, né? Dia santo, dia do santo tal, dia da santa tal, né? Ninguém vos domine com essas coisas, ninguém vos julgue. Ou da lua nova, ou do sábado, né? Ninguém te julgue também por causa do sábado, né? Ninguém te domine, né? Ninguém dite o dia que você tem que trabalhar ou não, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade de anjo, ou seja, arbitrariamente, né? Não segundo as escrituras, ou seja, não é ensino bíblico, mas arbitrariamente, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado a sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus, né? Nesse verso nós entendemos o quê? Que geralmente quem apresenta ensinos como esses, eles não estão de fato em Cristo, não estão em comunhão com Cristo, né? Por isso eles pregam uma doutrina contrária ao Evangelho de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, né? Todas as coisas que estão no mundo não têm mais relevância para nós, por que vos carregam ainda de ordenanças, né? Por que nós deixamos ainda que essas coisas tenham relevância para nós? Que nós sejamos levados por essas coisas, né? Como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, né? Em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, né? Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne, né? E aí ele encerra dizendo o quê? Que os rudimentos do mundo, ou seja, ensinos que não provêm de Deus, que são do mundo, mandamentos dos homens, que não são de Deus, mas dos homens, né? Satisfazem só o quê? Satisfazem só a carne, né? Satisfaz somente a cobiça, o desejo desenfreado da carne, né? Agora nós vamos lá em Gálatas, né? Vamos voltar aqui em Gálatas para nós encerrarmos aqui na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, né? Lembrando que essa série é uma série falando sobre a lei e a graça, né? Enfatizando que nós estamos debaixo da graça de Deus e não mais na antiga aliança, né? E o que ocorre, né? Nós citamos aí em vídeos anteriores, né,
vários fenômenos que ocorrem quando nós adentramos a graça de Deus, né? E o principal fenômeno, eu diria que o principal fenômeno que ocorre quando nós recebemos a graça de Deus pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Nós recebemos o dom da vida, né? O dom é o que? Presente. Nós recebemos o dom da vida eterna, né? E qual que é a certeza, né, que nós temos de que a vida eterna está em nós quando nós cremos em Cristo? Pelo Espírito de Deus, que é derramado sobre nós e habita em nós quando nós cremos em Cristo, quando nós cremos no Evangelho, né? Então, quando nós cremos no Evangelho, nós recebemos o dom da vida eterna pelo Espírito de Deus. E essa é a nossa esperança de entrarmos no reino de Deus, porque Paulo disse assim: se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, assim como ele ressuscitou a Jesus, também vos ressuscitará no último dia. Né? O Espírito de Deus é a nossa garantia da vida eterna. Né? E aí, eu vou encerrar aqui com a mesma pergunta que Paulo fez à igreja da Galácia. Veja bem, capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Estavam contaminados com os mandamentos dos homens, né? A vós perante os olhos de quem Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, quando você veio para o Evangelho, você teve que guardar o sábado, dar o dízimo, né? Fazer jejum, penitência, para depois receber o Espírito de Deus? Não. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ou seja, começou pela fé, né? Andando no Espírito, e agora está andando conforme os mandamentos dos homens. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Né? Essa é a pergunta retórica que Paulo faz aos Gálatas, né? E é óbvio que não. É óbvio que nós não recebemos o Espírito de Deus pelas obras da lei, né? Ou pelos mandamentos dos homens. Nós recebemos o Espírito de Deus quando nós cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo e recebemos pela fé e não pelas obras da lei, nem pelos mandamentos dos homens. Então, aqui nós encerramos essa série, né? Eu queria novamente agradecer a você que nos acompanhou até aqui e continue acompanhando os nossos vídeos e fortalecendo, apoiando o nosso trabalho. Novamente quero agradecer todos os comentários e pedir que você se inscreva, você que não se inscreveu, que você se inscreva, curta e compartilhe. Vem para Cristo.